my home. But I woke up this morning, all I had was gonna get it. Late in the evening, feel like blowing my horn. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sei que o Felipe se irrita quando eu falo isso, porque daí o pessoal fica tentando descobrir, né, que horário que é, mas bem-vindos todos aqui em mais um episódio do nosso Limonada de Limão, episódio número 16, né? 16, incrível, hein? Que está indo ao ar nesse mês glorioso de novembro, mês de Black Friday, né? Toda aquela pré-tensão, pré-natal, mas isso aí é assunto para próximos episódios, né? Estou aqui com meus amigos Gilney Silva, né, o designer de marcas, e o Felipe Rei Nórdico, né, Schmidt Fleischer, né, o brand strategist, né, para quem fala inglês, o estrategista de marcas, né, o cara. E hoje eu tenho a honra de trazer aqui junto com a gente aqui um amigo meu, né, o Ivan Corrêa. Né, o cara que é o CEO da Salesbox, uma empresa de Big Data e de Analytics, né? Cara, em inglês ficou super chique. Tu viu? Os Mani reclamaram Eu só essa vou empresa, falar né? em inglês agora. Reclamaram tanto para colocar um pouco mais de inteligência no programa, acho que nós temos inteligência agora. É um cara inteligente agora. Exatamente, né? Porque o cara é doutor, né? Então nós estamos hoje aqui perante um doutor, né? De informações do Ivan, um cara que eu respeito pra caramba. Eu não vou falar a idade dele, óbvio, não vou fazer essa brincadeira com ninguém, né, Ivan? Não queima o podcast, não, pelo amor de Deus, cara. Esse é doutor porque fez doutorado, não Porque fez é doutorado, advogado, né? não porque é advogado. Não, na verdade, eu sou advogado e ortopedista, então as duas coisas. Pronto, o podcast já vai ser cancelado agora pela OAB e pela Associação Médica. Mas bem-vindo, Ivan, que honra te ter aqui conosco. Obrigado pelo convite, muito bacana, pessoal. O cara veio de São Paulo pra cá, hein, galera, pra estar junto com a gente hoje, hein? Essencial, Que honra, hein? Exatamente, hein? 2 aviões, um ônibus e um jegue para chegar aqui. Tamo firme. Vambora. O Jeg é o Onix por tampa de panela, né? Ele veio comigo de carona, né? Então ele veio sofrendo de Onix junto comigo. Isso é mais um cancelamento pessoal da GM também, né? Pois, mano, parece que a gente grava uma Se caverna. esse episódio não for cancelado, o podcast vai ser Nenhum eterno. será. Nenhum será. Então, assim, eu sei que tu já teve a oportunidade, né, alegria ou de sabor de assistir alguns episódios já, né, do nosso podcast. Já vi muito limão. É verdade, né? E muita limonada E também. a nossa metodologia é aquela, a gente vai jogar uns limões em ti, eu quero ver qual é a tua habilidade para tu sair dessa enrascada aqui junto com a gente, né? Vambora, né? Então eu vou começar assim, nós vamos começar hoje mais docinho, então, né? Para não te assustar. Né? Porque nós temos o Estênio Garcia, quer dizer, o Gilney Silva, junto com a gente aqui, o cara da nossa demonização facial. Né? Mas é o Estênio por conta do Bino ou por conta da harmonização? Não, por conta da harmonização. Cara do céu. Eles acham que só porque eu sou bonito desse jeito eu passei por harmonização Mas é facial, sempre não, assim, quem é natural, esteticamente natural. privilegiado tem que estar preparado para virar vitrine. Exatamente. Nós somos assim, né, Ivan? Então a gente sempre passou por isso. Entre vocês dois, então. Não, eu entendi que o Ivan Vamos aproveitar esse clima, comigo, então, aproveitando que tem uma mesa separando nós dois aqui, né? É, coisa bem boa, né? Então vai lá, vai com o teu Espreme. limãozinho açucarado, então, o aí, meu, Gilney. o meu assunto. Vamos lá, então. O Ivan, então, tá com sorte hoje. Vamos começar bem levezinho, Ivan. E vai começar comigo, é isso? Pode ser. A gente vai largar, mas pode ser contigo. A gente vai Já interferindo, começa. interrompendo o outro, a gente não tem O muita negócio educação no aqui, o podcast. negócio aqui a gente vai se metendo, que a gente não vai nem perguntando. No bom sentido. No bom sentido, né? Deixar bem claro isso também, né? Deixar bem claro isso, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, em 2016, por 2016, surgiu uma nova marca chamada... Quer dizer, nova marca, né? Um novo negócio chamado Brandless, né? Que, como o nome já diz, é um produto sem marca, né? O nome diz, né? O objetivo deles era justamente criar um negócio que não tivesse marca. Né? Minimalista, neutro, né? Exatamente, né? E eles traziam então ali como característica, né? Algumas coisas interessantes, né? Uma delas é que eram produtos de qualidade, né? E cá pra nós, né? Produtos de qualidade já mostra que tu vai ter que pagar um pouquinho mais para tu vender um pouco mais caro também, né? Inclusive saiu uma notícia na época não, mas alguns anos depois, que era um problema que eles estavam enfrentando, né? Para entregar esse produto de qualidade, eles precisavam então trazer, cobrar mais também por esse produto, né? Isso já é uma característica de marca, né? Nós também temos... Premium, né? Nós temos aqui algumas características também que eles trazem, né? Que
primeiro, eles têm uma identidade visual, eles têm um padrão tipográfico, uma apresentação, né? O mesmo tipo de fonte para todos os produtos, né? Um estilo cromático, um estilo de cor. Esse era o cara daquele Just Milk, Just Water, não sei o quê? Era isso? Não é esse cara? E também eles têm, obviamente, que um logotipo, né? Do Brandless. Brandless. E mais interessante ainda é que eles têm uma marca registrada. Era uma trademark, né? Então era uma não marca que era não marca. Mas é brandless. É Brandless. Brandless. Né? Mas a ideia, então, era justamente essa, né? Mas essa marca, ela serviu de inspiração também para o meu assunto, né? O meu assunto é como seria, né? Teu limão. O meu Não limão, altera, né? por favor, a dinâmica do programa. Desculpa aí. O rosto tá nervoso hoje. Tá nervoso hoje, né? O rosto tá tenso aqui. O meu limão, então, né, Eduardo? Muito meu bem. limão Parabéns. é justamente esse, né? Como seria o mundo sem marcas, né? Porque a gente já viu essa tentativa e a gente viu que não foi eu possível, né, Eu digamos acho assim. que né? muito mais do que tentativa foi talvez uma forma de chamar a atenção, né? Que é uma característica de marca, né? Que é característica de marca, né? A pergunta eu acho que seria um mundo mais fácil ou um mundo mais complicado para nós consumidores? Um mundo sem marcas. Mas vamos lá, eu tava pensando aqui, tava falando, já tava aqui, já meio que maquinando na minha cabeça, né? E a gente vai todo sábado de manhã numa feirinha aqui na cidade, onde a gente compra produtos dos produtores rurais. Né? Sim. É uma feirinha da comunidade, então ninguém tem o seu standzinho marcado com nome, com marca, enfim. E o cara vende o queijo num pacotinho de plástico ali. A pessoa vende uma geleia de goiaba, não tem nenhum rótulo. A tiazinha faz a cuca, né? Que é tipo a Colombo Pascal, assim. Né? E hoje vai ter que ter a tradução simultânea, né? Tem que pegar o dialeto, né? Pegar o dialeto, né? E nada disso tem marca. Sim. Tá, mas quem é que vende pra ti? É a Kombi amarela, a Kombi branca. A Kombi que fica parada mais próxima da saída da feira. É aquela da casinha ali, tem umas casinhas, né? não é casinha com Kombi, ele é com casa. É perto da quadra do 15. E isso é interessante, porque o que tu tá dizendo é que a marca não tá no produto, a marca não tá estampada em uma embalagem, mas a marca é a pessoa que tá te vendendo. É o produtor, no caso. Tu reconhece, bom, aquele queijo que eu comprei da outra vez, daquela casinha lá, não é tão bom como daquele que eu comprei da outra casinha. Eu vou voltar naquela casinha que eu gostei mais. De certa forma, essa é a marca. Porque se a gente voltar no tempo, quando o varejista vendia granel, e eu cheguei, quase aquela entrega idade, né? Eu cheguei com a minha mãe em lugares que vendiam a granel. Eu já vi no Google alguns. Tu já viu no Google, assim, né? Eu vendia granel, porque o meu primeiro emprego foi num bolicho, né? Olha Eu aí. vendia granel. O Ivan tem 28 Nós já anos. tivemos tá? a Por isso que ele granel, não né? lembra. Quando o cara tá já solteiro tive aqui no a sul, granel, o cara pô. fala. Todo "Tá mundo aqui". entrega a Foi idade, essa né? antiga. E aí é o seguinte, qual era a tua confiança que aquele produto que tu estava comprando era bom? Era Era o naquele endosso cara que tá na do tua local. frente. Era o açougueiro, que ainda existe até hoje, e a gente não precisa botar nenhuma Mas eram legenda. multimarcas, né? Compra a carne sem saber a marca, mas ela confia na marca daquele que tá vendendo. A marca tá no açougueiro. Do meu Eu amigo lembro- Jacinto Weber, lá da mercearia Weber de Novo Hamburgo. Eu me lembro Patrocínios. uma Comercial. vez que eu trabalhei num bolicho mesmo, né? E eu Bolicho traduzindo é um secos e molhados, É, também não- traduzindo é um... que vende de tudo, assim, não né? confundir mini mercado. não Um confundir com Mercadinho. esporte boliche, né? Não é boliche, é né? bolicho. É um armazém, digamos, é um armazém do interior, né? E aí chegou uma senhora lá pedindo uma cera ODD na época. Né? Tu tem a cera ODD? Eu disse, olha, a ODD eu não tenho. Não sei se vocês lembram, mas a cera era umas latinhas assim, né? Sim, Aquela cera, né, em pasta, né? me contaram. Não temos a ODD, mas temos a Mas o PPO, jovem. que também é muito boa, né? E aí eu fui ver, era a cera que estava virada, né? Então a ODD era um PPO. O PPO. Cara, Assim, esse mas movimento. vendemos a marca. difícil Esse responder essa movimento pergunta. brandless não é a primeira vez que ele aparece. Vira e mexe, aparece alguma coisa desse tipo. Mas eu acho interessante, primeiro, como o Felipe falou, ele traz elementos de branding, Obviamente. inclusive o próprio registro. Mas o curioso da história é que muitas vezes esse movimento aparece com uma crítica à sociedade consumista, à sociedade de consumo, esse tipo de coisa. Mas no final das contas, quem é que endossa aquilo que está sendo oferecido? Quem é que traz o elemento de confiança para aquilo ali? É o estabelecimento? É a pessoa que está embalando a geleia, que está te atendendo? É o produto? Eu acho que talvez o grande mérito desse movimento brandless é dizer o seguinte, olha, a marca nem sempre vai estar no produto. A marca pode estar num composto no qual aquele produto está inserido. Talvez seja o grande mérito.
Mas, na essência, todo mundo vai querer ser chamado em algum momento pelo nome. Todo mundo, em algum momento, vai querer ser Sim, tu vai ter que ter reconhecido. uma identificação, né? Alguma É. identificação. Sim, não existe alguém que não tenha nome, né? Não, O Coiso. a gente mesmo, né? A primeira coisa que a gente ia fazer é perder o emprego, né? Eu e o Felipe aqui, né? Porque a gente trabalha com isso, né? A gente trabalha justamente nessa construção Mas de todos marca, né? nós, de Criando alguma marca, forma. construção de marca com identidade visual, com tudo, né? E quantas coisas seriam afetadas se não tivesse marca, né? É que a gente não percebe porque a gente vive no dia a dia, né? Mas Exato. até a cultura popular seria afetada, né? Vamos ser Então- bem sinceros, a gente trabalha com marca e muitas pessoas que trabalham com marca glorificam talvez demasiadamente as marcas, né? E mostram elas como... vem a história do Love o extremo Marks. oposto também. Love Marks, aquela coisa de marcas amadas, marcas tatuadas, são exceções, né? Marca nos ajudam a escolher, ponto. É isso. Eu sempre falo... Felipe, Marcas nos que- ajudam a escolher. Um mundo sem marcas é um mundo, respondendo a pergunta, né? Eu acho que é um mundo mais difícil porque as nossas escolhas vão ser mais demoradas. Nós vamos falo perder que mais tempo para escolher. Cara, as marcas são necessárias, mas não são suficientes. Então, se a gente pega na literatura de estratégia, tem sempre essa história de necessário e suficiente. A marca, na crítica do Love Marks lá, ela não é suficiente. A marca por si só não opera milagres, mas ela é necessária para a gente identificar. É curioso, estou lembrando aqui de uma marca dos anos 70 no Rio de Janeiro. Que uma também marca te de contaram, sorvete. obviamente, né? Eu ouvi falar em algum momento aí essa história. Será né? que era Jundiaí Sorvetes, Era uma marca pessoal? de sorvetes, a marca chamava Sem Nome. Era Sem Nome. E, curiosamente, o nome dela era sem nome. O né? nome dela era Sem Nome. Já tinha... Era inclusive registrada. A marca era meio que como um protesto, uma tipo brincadeira, parece uma assim, porque brincadeira. você era tinha, no name. É interessante. você tinha Que Bom, tinha Iopa na época, que depois virou, Ah, Iopa, não virou lembrava mais Nestlé. da Iopa. Ah, Repara que nós vamos puxar um flashback aqui nesse episódio de hoje, cara. Iopa. Mas era uma marca sem nome. Então, de alguma forma, já tentava mandar uma mensagem do tipo, cara, o nome ou a marca não é tão importante assim, mas qual sorvete você quer? Ah, o sem nome. O sem nome. Ou seja, você identificava E de alguma, fez uma brincadeira de alguma Um forma. mundo desmarcado, né? Um mundo sem marcas, é um mundo mais difícil de se viver. Não, tu imagina, Felipe, um festival de música, por exemplo. Porque os festivais de música, a gente estava falando sobre música aqui no camarim antes, né? O festival de música, ele é patrocinado por marcas. O próprio festival tem uma marca, né? Sim. Os artistas têm marcas, né? É a mesma coisa que tu fazer um festival de música em Cuba. Não teria nome, não teria nada e provavelmente... Tu sabe que tu levantou um assunto. Eu fiz o meu tema de casa, né? E fui investigar isso, né? Alemanha Oriental, um caso interessante. A gente falou, acho que em outro dia, sobre aquele filme Adeus Lenin, né? Que mostra os mercados e tal, como é que funcionava na Alemanha comunista. E tem muita gente que viaja para a Coreia do Norte, né? E obviamente tenta escapar daqueles guias que ficam onipresentes do lado dele, que é o guia do governo, né? E dão umas escapadas para lojas e supermercados, né? E filmam escondido. E lá dentro tem marca. Lá dentro tem marca. Tem As produtos marcas marcados. possivelmente Não. Possivelmente marcas muitas marcas chinesas, né? Que é onde o país tem relações comerciais, e marcas norte-coreanas, né? Mas as marcas estão lá porque um mundo sem marcas é um mundo onde nós corremos muitos riscos. E o ser humano odeia riscos. Porque a gente tem o medo de errar. O medo de escolher mal, né? E escolhendo mal a gente paga duas vezes, né? Então, a gente imagina sempre um fala, problema, né? Tu comprar vai no mercado, vou comprar uma carne. Daí tu não tem... Hoje, quer dizer, carne, né? Até então a marca era o açougueiro, a gente já falou sobre isso também, né? Mais Frutas. recentemente a carne virou... Virou, né? Frutas, verduras. Mas a gente pescados. teve casos de problemas com carne, né? Imagina, vou escolher a carne... eu quero aquela com papelão, por exemplo. Não, né? Até pra reclamar, né? Deu um problema com aquele produto, como é que tu vai resolver, né? Ou Tu seja, vai... no fundo você busca algum endosso, alguma garantia, alguma relação Justamente de essa confiança. segurança, né? Pra Cara, tu teve uma consumir época que eu determinado trabalhei produto, né? com calçados no mercado popular. E um dos estudos que a gente fez foi até para entender como é que algumas marcas relativamente caras vendiam em regiões bem populares. E em uma das entrevistas qualitativas que a gente fez, uma senhora deu um depoimento que eu nunca mais esqueci. Ela falou: meu filho, eu tenho pouco dinheiro, eu não posso errar. Então ela comprava uma determinada marca mais cara. Economizar é daqui comprar do bem, Sul, né? inclusive. Que a gente falou, né? Exatamente. Por isso que sempre se fala, né? Eu tive muitos debates, né? Porque eu participei da Black, né? Que os caras falavam,
que o Brasil está em crise, agora preço vai ser mais importante do que nunca. Eu dizia assim, vocês estão completamente enganados, isso é o oposto. Na crise, a marca é o refúgio. Justamente por isso, né? Porque Essa justamente segurança, porque a pessoa está com pouca grana e ela vai ter que buscar alguma coisa que realmente tenha valor. É a segurança para ela. Eu vivi isso, um outro exemplo disso, a minha base, a origem bem no calçado era de exportação. Então eu convivi muito tempo com mercados internacionais. E o mercado internacional mais exigente em termos de qualidade é a Rússia. E eu tentava entender o porquê que era isso. E já era um mercado aberto. E os caras, eles olhavam no milímetro a colinha. E aí eu perguntei pro importador na época e disse assim, por que é que vocês são tão chatos? Ele disse, não, porque o nosso consumidor vai na loja, ele também é chato. Porque ele é da época do comunismo, da cortina de ferro, onde ele só tinha dinheiro para comprar um calçado por ano. A Rússia só não é tão exigente nas janelas e nas escadas, né? Porque os caras caem toda hora de escada e janela. Pois é, o Putin. Acidente. Então as pessoas, elas tinham dinheiro para comprar um par de calçados, então ela quando ela ia comprar, ela analisava aquilo no detalhe para ter certeza que a qualidade era boa e que ela ia pagar e que ia durar um ano. Ia durar um ano. Eu fiz um teste, fiz um projeto de uma identidade visual para uma rede de postos de combustíveis, né? Ah, achei que era pros países árabes. Não, isso aí é Nós te contamos isso aí, Ivan. Eu fiz uma identidade visual para uma rede de postos de combustíveis, né? Que é chamado bandeira branca, né? Que seria o sem marca, né? Seria sem marca, né? Sem marca, né? E foi muito interessante porque eles abriram a primeira unidade numa rodovia que tem na RS 239 aqui, né? Foi até Gramado. Que justamente faz sentido até Gramado ali, né? Abriram exatamente na frente de um posto BR, que era deles também. E aí, eu obviamente não falei pra ninguém que eu tinha feito, mas eu comecei a perguntar pra algumas pessoas que passavam ali, né? Que eu conhecia. Tu já viu aquele posto lá, né? Como desentendido, assim. O que tu achou, né? Foi tentando entender como é que estava sendo a relação das pessoas ali, né? com aquele novo posto, aquela nova marca, né? E era interessante que as pessoas falavam que elas abasteciam, elas que confirmavam que eu tinha abastecido já ali, elas falavam que abasteciam porque eles traziam uma apresentação que parecia ser um posto internacional. Teve um bem interessante, né? Que eles usavam uniforme, né? Eles tinham um uniforme, ou seja, mostra mais uma característica de marca, né? A confiança do combustível tá às vezes na aparência de quem tá ali na frente de ti, né? Exatamente, né? Então, mais uma vez, assim, a questão da marca, né? Mesmo uma marca nova, ela pode transmitir uma mensagem, né? Através de uma identidade visual, que eu agora estou defendendo aqui meu trabalho também, né? Através de uma identidade visual, que ela funciona, pode... né, Juninho? A gente Claro. vê isso na prática funcionando. Mas não adianta nada, obviamente, tu fazer uma identidade visual, chegar lá e aí tu vê um produto mal feito, né? Claro. Entregar um produto... Não faz sentido. Eu acho que o Ismani já está pensando em virar o assunto. Eu vou antes só contar rapidamente uma história que comprova isso aí, que é uma história antiga. 2 segundos. Que o Ivan vai lembrar. História antiga, o Ivan História vai antiga lembrar. vai lembrar. Ou seja, É do vocês Joelmiro, tratam bem os convidados, Joelmiro Betting, né? Talvez um dos grandes jornalistas de economia que o Brasil já teve, né? Tu só lembra dos filhos dele, né? Sério? Mas tá no E aí YouTube. o Joelmiro tinha uma casa no litoral de São Paulo, né? E aí ele pegou e na casa dele tinha uma placa na frente. Cuidado, terugos. As casas da região onde ele morava, né, a casa de veraneio, eram costumeiramente assaltadas, né? E aí pensa que o Gilney aqui, um assaltante profissional de casas no litoral de São Paulo, passa na frente da casa de Joelmiro e vê aquela placa, né? Cuidado, terugos. O Junei sabe o que é cuidado cães ferozes, cuidado cerca elétrica, cuidado circuito fechado de televisão. Pô, mas terugos? Vou pular essa aqui, né? Vou pra próxima. Essa aqui eu não vou entrar, né? Eu não quero correr risco. Não tinha Google na época, né? Exatamente. Pesquisar o que era Exatamente. E se vocês forem, o pessoal que tá assistindo aí vai procurar, né? O que é esse diabo desses Eu terugos vou fazer aí, isso nesse né? momento. Vocês vão descobrir que não Já existe. vai dar um Google aí, né? Terugos não existe. O Joelmiro, na sua espirituosidade, inventou uma palavra, né? E dessa forma espantou. A casa dele nunca foi assaltada em Santos. Existe? A casa dele nunca foi assaltada em Torno Santos. ou prego de pau. De que cada Mas tem uma metade se sonoridade embebe em de cada Animal uma das duas Planet. peças que se querem Exatamente. Algum tipo de bactéria, alguma coisa que vai te matar rapidinho. Alguma coisa que é melhor eu ir pra próxima. Exatamente. Né? E aí o que acontece? O mundo sem marcas é o mundo de terugos.
a gente não vai correr risco, a gente vai ficar dá com medo, medo, né? a gente vai ficar travado, paralisado. A gente vai tentar ir para a próxima para ver se encontra algum atalho mental que nos ajude a tomar uma decisão. Mas para fechar esse pacote de marcas, de mundo sem marcas, a gente vê que as marcas são frequentemente associadas à questão de sociedade de consumo, à questão de capitalismo. Eu quase todas as vezes que eu vejo uma crítica específica ao capitalismo, eu penso, essa pessoa não pensa que essa crítica, na verdade, é uma crítica à liberdade. A liberdade de você poder escolher e a marca funcionando como um elemento facilitador dessa escolha. Porque se você chega no lugar, toda a oferta tem a mesma aparência, não tem nome, não tem nada, é tudo igual. Cara, é um mundo homogeneizado, é um mundo anônimo. Isso aí. Então as pessoas, os lugares, os produtos, os serviços não vão ter nome. Na minha cabeça não faz o menor sentido, pelo menos não num regime onde haja um certo grau de liberdade de escolha e de atuação. Já trazendo para o Perfeito, mundo do perfeito. calçado, né? Tu tem algumas empresas que não possuem indústria, né? E que notadamente compram produtos de outras empresas. Muitas vezes eles dizem, ó, quero que tu produza isso, e muitas vezes eles escolhem produtos da linha dessa empresa. E aí tu encontra esse produto na marca original, que é uma marca que não tem muita expressão, vendendo por R$299, por exemplo, um Scarpa, e aí tu vê o mesmo Scarpa, o mesmo, vendendo nessa marca que não tem produção, por R$399. Porque uma é uma indústria e outra é uma marca, né? Exatamente. E a margem, provavelmente, da marca é muito maior do que a Os indústria. R$100 aqueles, pode-se dizer, então, que é a mais-valia, né? Para usar a Nossa, coisa do foi economia. longe, hein? Não, Aos Manioto doido para cancelar o podcast na história, já está entrando na mais-valia. na história. mais-valia. Mas é um ponto interessante, porque você vê o seguinte, toda indústria que tem uma marca forte, ela tem um bom controle sobre seus canais de distribuição. Falamos disso hoje, né? Falamos disso hoje, exatamente. Se ela não tiver um bom controle sobre os canais de distribuição, ela corre grande risco de enfraquecer a marca, porque, notadamente, uma lavadora de um fabricante é um item, como a gente chama lá em gestão de mercadorias, de alta comparabilidade. É o mesmo item em diferentes lojas, em diferentes e-commerce. O que vai te fazer comprar? A marca já cumpriu o seu papel. Aí é o composto que está por trás dela, o endosso. Quem é que está vendendo? Qual é a garantia? Qual é o prazo de entrega? O que está por trás disso daí? Por isso que eu, voltando no início, falei, marca é necessário, mas não é suficiente. Exato. Não, não adianta nada coisa... ter a disponibilidade mental, tá no grid das escolhas, e não ter a disponibilidade física. Não encontra o produto. E acontece muito, né? O Ismani estava falando aí da indústria de calçado, né? O produto morre logo depois que ele é lançado. Eu não encontro ele. Acontece Eu direto. não acho Você vê as pesquisas do Top of Mind. Tem marcas que têm 80%, 85% de share of mind. Mas você vai olhar o mercado mesmo, a participação do mercado deles, não chega naquele. Então a pessoa lembra daquela marca, mas na prática acaba não comprando. Ou por indisponibilidade, ou por uma questão mercadológica, de preço, ou porque... O que quer que seja. É um caso clássico, né, Felipe? Que é o do feijão, né? Sim. Do feijão do tio João. É uma oportunidade perdida, né? Ele aparece entre os primeiros, só que eles nunca produziram... A marca aparece entre os primeiros, só que nunca produziram feijão. Eles produzem arroz, né? Olha, cara. Arroz Tio João era o mais famoso. Fantástico. Olha a oportunidade de fazer uma extensão de marca. Perfeito, né? Tá ali, a bola picando. Esse é o melhor caso, né? O mercado te diz o que fazer. É só você ouvir o mercado e fazer. Mas aí já conecta com o meu limão, né? Opa. Porque é o seguinte, né? O mercado diz o que quer. Será que diz? Nós falamos em alguns episódios lá atrás, acho que foi no primeiro ou no segundo, né? De que atingimos um consenso aqui de que nós não acreditávamos em pesquisas. De que perguntar para o consumidor era uma coisa infrutífera. Depende, né? Depende. Não, mas nós falamos naquele momento, né, que sim, porque o nosso viés era exatamente na formação de posicionamento, enfim. Tu, obviamente, é um expert da área, nós não somos, mas somos entusiastas, então acho que vai dar um debate interessante. Hoje em dia, nós temos uma disponibilidade de informações muito maior do que tínhamos há um tempo atrás, graças à tecnologia, internet, enfim. Então, os dados, né, a ciência de dados, ela está proliferando, está crescendo. Muitos negócios estão, hoje, eles surgem a partir disso. Haja visto a Salesbox, né? É uma dessas empresas também.
que começou como startup, não é mais uma startup, né? Então, assim, qual a importância que a gente, ou como a gente pode se valer de dados na construção de marcas, né? Quando a gente fala de branding, o branding ele é extenso, né? O pessoal às vezes acha que branding, o branding é fazer um logo novo, né? Não é isso, né? Tu encontrar um posicionamento, encontrar a tua manchete de marca, as coisas que te definem, o teu formato, a tua oferta, né? As coisas que tu não vai fazer, aquilo que tu não é, né? Sim. Como é que a ciência de dados, o data mining, enfim, todo esse arcabouço de coisas que existem. Arcabouço é uma palavra ruim hoje em dia, né? Não, é fantástico, porque você parece erudito, cara. Não tô parecendo. Não, Erudito também é uma palavra que já espantou metade do público. Ninguém sabe já. mais o que é, né? Não tem nada mais erudito do que a palavra erudito. Erudito, exatamente, cara. Mas como que eu posso me valer da ciência de dados para a construção de marca? Pô, que Cara, limão, hein? Esse teu limão é na verdade, um saco inteiro. Mas vamos lá, na parte de pesquisas, eu acho que tem que ter alguns cuidados com algumas pesquisas, tá? Tem várias técnicas, várias estratégias, mas um ponto crucial que as empresas e quem conduz de forma séria a pesquisa considera é que os seres humanos mentem. Não nós aqui, tá? E nem o pessoal que está assistindo a gente. Falamos já sobre isso também, nós né? não mentimos. Mas as pessoas em geral, elas mentem. Mentem por uma série de motivos. Sim. Mentem por medo, mentem para tirar algum tipo de vantagem, para impressionar. Vaidade. Mentem, assim, compulsoriamente, do nada. Nem se deu conta, já mentiu. Então, se você faz uma pesquisa com uma estratégia de coleta de dados minimamente estruturada, você tem elementos para, como a gente brinca, cercar a zebra. Então você faz a mesma pergunta de formas diferentes, em momentos diferentes da entrevista, caso seja uma survey, um questionário, uma coisa desse tipo. Você vai cercando. Mas tem que considerar o principal, o seguinte: uma pesquisa, como a maioria das vezes é feita, pesquisa de opinião, ela captura a atitude das pessoas. Ela não necessariamente captura o comportamento. Para capturar o comportamento, você precisa é preciso fazer alguma coisa na linha de uma etnografia ou da antropologia que você estava comentando antes, de conviver com a pessoa por um tempo. Do tipo, deixa eu ver se o que essa pessoa faz, de fato, é o que ela fala. Então, vamos lá. Fazer atividade. Você faz atividade física? Faz. Quantas vezes? 3 vezes por semana. Será que faz mesmo? Porque, no fundo, a pessoa sabe que faz bem. No fundo, ela espera que ela acredita que a sociedade vai valorizar essa resposta. Ela Status dá essa social, né? resposta. O que o grupo quer, como eu quero ser visto pelo grupo social. Como né? eu quero ser percebido? Eu preciso de um encaixe social nesse A sentido. Black fazia umas pesquisas assim, porque se perguntar qual marca tu usa de calçados? Eu uso Nike, eu uso Adidas. E aí Vai lá na sapateira ver o que tem lá. A gente contratava as pessoas, guarda as notas das coisas que tu comprou esse mês. E abre o teu armário e mostra as coisas que tu tem. Que a etnografia faz. Etnografia, né? E tem outro tipo de pesquisa, que são pesquisas condicionantes, que é quanto você pagaria por isso. Ou onde você iria... Cara, essas então são as que têm uma margem de erro absurda. Absurda, né? Porque você está pedindo para a pessoa racionalizar sobre algo que no dia a dia ela não necessariamente racionaliza. São decisões mais emocionais, mais de impulso e tudo mais. Dito isso, nós temos um arcabouço de dados imenso, disponíveis. Todos nós deixamos um rastro digital a cada momento que a gente abre o smartphone, acessa uma rede social. Falamos sobre isso num outro programa e teve gente com medo, inclusive, em relação ao rastro. O rastro, quem vai encontrar o rastro depois? Gente, tem empresa de dados, nós temos uma quantidade razoável de dados de origem públicas e ou certificados, mas tem muitas empresas com todos os nossos dados que podem usar para o Gilney, num dos programas, estava preocupado que para ele só aparecia anúncios de advogado de divórcio. Ele não sabia por quê. Ele entrava em rede social, aparecia um anúncio para ele. Tem aquela lenda da história, o smartphone está ouvindo o que eu estou falando. Isso, tá? Não, na verdade é uma série de análises que você faz, que você consegue capturar tanto o estilo da pessoa, quanto um ponto crucial, que isso as redes sociais conseguem fazer bem, capturar o momento de vida da pessoa. Então, se a gente clicou, por hipótese, procurou, navegou, clicou em algumas coisas relacionadas a fraldas, por exemplo. Então você combina isso com o estilo
que aquela pessoa potencialmente tem, com alguns outros dados demográficos, que tem muito dado público, e isso é uma oportunidade, mas ao mesmo tempo é um problema. Problema, né? E você consegue capturar. Olha, no momento, o Smanioto, ele tem essas determinadas características e nesse momento ele está procurando por fralda. Ou ele tem algum compromisso social associado a isso, ou ele Chá de fraldas. ou ele tá para ser pai ou avô. Ou ele tá ficando velho, né? Espero que seja. Não. Pensando em fraldas infantis. Ah, tá. Infantil. A fralda geriátrica ainda faltam uns 5 anos para ele. Mas aí você consegue capturar. Mas na verdade, Smanioto, o que eu vivi nos últimos anos e que a gente vê hoje é que essa disponibilidade de dados, ela na maioria das vezes acaba trabalhando mais contra do que a favor. Ivan, inflação não sabe o que inflação fazer. de dados, o que eu Inflação de faço com dados. isso, né? O que eu faço com isso? A gente falou sobre isso em algum outro lugar, sobre a capacidade de pegar os dados e transformar em algum tipo de insight que leve ao próximo passo, né? É saber Da interpretar marca. esses dados, né? Não Saber adianta nada ter interpretar essa informação, né? né? A gente contou aquela Também falamos disso hoje, né? Falamos. Tenho isso. O que faz com isso? Então, O que faço falamos com isso? disso hoje. O que acontece? A gente pega alguns segmentos, alguns segmentos da economia, alguns estilos profissionais que duvidam dos dados. Acredito no meu feeling, na minha experiência Ô, e tudo Ivan, mais. Eu vou fazer um chute, tá? Eu não tenho informação nenhuma sobre isso, mas eu acho que no Brasil a questão das pesquisas são muito questionadas, sobretudo porque as pesquisas ficam em evidência nos momentos eleitorais. E aí despertam dúvidas, paixões, teorias da conspiração. E aí, assim, pesquisa não funciona. Conclusão imediata, pesquisa não funciona. Esse é um problema. Só um parênteses de pesquisa eleitoral, a maioria delas acerta. Assim como se nós chegarmos lá, fomos no Salgado Filho, lá no aeroporto, a maioria dos pousos e decolagens ocorreram sem problema. O que chama atenção? Desvio. A exceção, o desvio. Sim. Aquela lacuna entre a previsão, entre o previsto e o realizado, que é o que em estatística o pessoal chama de erro. Sim. Diferença entre o previsto e o realizado. É isso que chama atenção. A maioria acerta. Mas, como eu estava falando da questão dos dados, essa inflação de dados ou essa inundação de dados, o pessoal, de fato, acaba não sabendo muito bem o que fazer. Dá trabalho trabalhar com dados. Dá trabalho mexer. Você tem que ter uma equipe, dificilmente vai ser uma única pessoa. Então, você vai para o feeling, você tem um insight, uma sacada boa, cara, monta uma equipe, tenha pessoa de estatística, pessoa de tecnologia, gente capaz de suportar e falar, olha, os dados suportam essa sua hipótese. Ou, não, os dados não suportam essa sua hipótese. Mas você vai consciente de que os dados estão apoiando ou não. Por sua vez, a gente falou isso hoje, né? Os dados, por si só, eles não dizem 100% das coisas. Não dizem. E Eles aí, dão pistas poderosas, mas a experiência, o feeling de quem atua naquele setor, combinado, isso potencializa muito. E aí o Junei trabalhou mais tempo que eu, inclusive, dentro de agência de publicidade, né, Junei? A gente vê muito o raciocínio do advogado. A gente chama que tem 2 tipos de raciocínio, do cientista e do advogado, né? O cientista é aquele que procura investigar toda a situação e a partir daquilo que ele consegue mapear, ele vai construindo uma tese. O advogado é o oposto, ele tem a tese e busca os dados que confirmam aquela Pra confirmar, exatamente, para exatamente. confirmar aquela tese. E aí tu começa assim, olha, isso aqui não confirma, eu varro para baixo do tapete, né? Isso aqui eu desconsidero, isso aqui eu tiro, né? E eu já presenciei, tu deve ter presenciado momentos que isso que acontecia. Tu faz o que chama de retroplanning, né? Tu começa do final e vai pro início, dizendo que, bom, tu vai vender uma ideia pro cliente, mas não é aquilo não é ciência, é outra coisa, né? Tu tá fazendo outra coisa ali. Mas isso é o que em pesquisa, em estatística, o pessoal chama de viés. Viés, né? São os vieses que a gente carrega, todos nós carregamos, tem mais de uma centena mapeados. Falamos de livro aí, o Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar, do Kahneman, né? que é a vida. A vida do cara foi, na essência, estudar vieses nesse processo de tomada de decisão. Todos nós carregamos. E cá entre nós, quando a gente está com uma decisão tomada, Não tem o que fazer. A gente acha não tem o que desculpa. faça. A gente acha, a gente A gente vai confirmar Derruba aquilo, qualquer né? detrator. busca os dados para embasar, qualquer coisa. Exatamente. O que não for interessante varre Às para vezes, baixo do tapete. às vezes Que é até o- dá certo, Que é tá? o que acontece quando tu tá querendo comprar um produto, né?
resolvi comprar um carro pra mim agora. Exato. E aí tu vai vê ver... nenhum defeito. Não vê nenhum Não, defeito. Vou comprar um BYD pra mim. E aí tu justifica das maiores formas possíveis. E o que o Ivan falou Em breve é eles vão verdade. mudar o nome pra Pode dar BYN. certo. Pode dar certo. Pode dar certo, porque a quantidade de variáveis que envolvem o sucesso e o fracasso é tão grande que eu jamais vou ter a quantidade suficiente de dados para dizer, olha, o caminho é esse. Senão a gente transformaria naquilo que as palestras falam por aí, né? A fórmula do sucesso. Como se Cara, tivesse uma fórmula, prontinha aqui, ó. Fórmulas, vou te ensinar hoje. Ô Felipe, você não estava falando do macaco? Não estava falando do macaco agora há pouco? Falaremos de Nos macacos. bastidores aqui, não é isso? Então, chega um ponto, tem um determinado momento do esforço analítico que você faz, que em determinado ponto é melhor você macaquear. É melhor você arriscar, porque o esforço vai ser tão grande, o esforço analítico vai ser tão grande, o tempo consumido vai ser tão grande, que em alguns momentos, obviamente, se você tiver um feeling bom, experiência acumulada e tudo mais, você Ousadia para vai. se arriscar muitas vezes, né? A ousadia foi outra coisa que a gente falou agora há pouco. Uma predisposição, um pouco de coragem para colocar sua pele. O Nassim Taleb sempre fala o seguinte, cara. Pô, Nassim Taleb, grande referência essa. As teses dele são brilhantes. Eu falo o seguinte, cara, skin in the game. Yeah. Você vai conversar com alguém que fala pra você, não, cara, tocar a guitarra é legal. Ou você vai conversar com alguém que toca e vai conversar com... Cara, o cara tá com a pele em jogo ali. Exatamente. Ele tá se arriscando naquilo ali. É outra pegada totalmente diferente. E às vezes, nesse mercado de dados, pra fechar esse teu limão aí, que veio empacotado com um monte de limões juntos aí, às vezes você conversa com algumas empresas ou algumas pessoas, cara, que não estão colocando a pele em jogo. Não estão entrando junto contigo. Estão te falando o seguinte, cara, faz isso, faz aquilo. Mas quem arca com as consequências é você. É você que vai dar a pele. Exatamente. Olha, o Ivan é o primeiro convidado que tem tempo pra falar, hein? Tá falando... Opa, tô. Olha, Muito bom. Tá, Sim, nós bem, não tá estamos bem. interrompendo, né? Não, tá, olha só, hein? Estourei o tempo, gente? Não, tá. Não, tá entendendo bem. Quando a tá bem. coisa... Até avisei o teu transfer já de volta pra Porto Alegre, nós estamos atrasados. Quando a Segura conversa é o WhatsApp boa, pra ele aqui. quando a conversa é boa, Obrigado, cara. tá tudo certo. Mas tá mais. Cara, vocês não vão falar nada sobre dados no branding. Alguma vez vocês já fizeram algum trabalho onde vocês tiveram que fazer um data mining profundo, investigar o público da marca para fazer uma evolução de marca, enfim, utilizando os dados disponíveis? Sim, eu já fiz trabalhos de... Que eu recebo os dados prontos já. Editor, pra mim é tela mais azul, fácil. bota a tela Eu só azul agora. interpreto. E eu acho que isso tem muito a ver, a gente falou de ousadia e indecisão, né? Isso tem muito a ver com muitos gestores que talvez por formação precisam de muita informação antes de tomar uma decisão, né? E aí realmente preferem investir mais tempo, mais dinheiro, mais análise antes de tomar aquela decisão. Mesmo que todos os dados confirmem aquilo que previamente já estava posto, prudência talvez seja a palavra. Eu prefiro ser prudente para tomar uma decisão certeira, né? E mesmo assim, às vezes tem um pouco daquela paralisia, né? Porque os dados às vezes jogam tanta informação e aí dentro daquela informação pode ter alguma pontinha ali que gera uma dúvida. E aquela dúvida às vezes é suficiente para causar a paralisia. Não faço nada. Por isso que nem todo mundo é empreendedor. É verdade. Não, e tem um ponto Exato. nisso daí da coragem, tem que ver o seguinte, qual é o passado que você tem para defender? Quanto mais passado você tem para defender, menor a sua tendência em arriscar ou maior a necessidade de um conjunto de dados que sustente aquilo ali. Você tem um passado a defender. Agora, Quando não tem nada a perder, né? você não tem nada a perder, você está empreendendo, você está começando, está nos primeiros anos de vida Ou eu ali. reposiciono a marca ou eu quebro. Então, quando você tem menos a perder, a tendência é você Fica mais ousar corajoso. um pouco mais ou usar os dados de uma maneira mais efetiva. E criação de produto, por exemplo, que é outro ponto importante que a gente já vivenciou em alguns casos. A gente sempre fala, né, que quando tu reúne muitas pessoas para tomar uma decisão e forma um comitê, né, aquilo que era para ser um cavalo vira um camelo, né? O camelo, na verdade, foi o cavalo criado por um comitê, né? Porque as pessoas querem participar, elas querem dar opinião. Todo mundo tem opinião, todo mundo quer ajudar. E nessa ânsia de ajudar, acaba destruindo uma ideia que pode ser vencedora. Só deixando claro, né? O Junei aqui é um amante de cavalos. Para mim, cavalo é um dos animais mais bonitos. E o camelo, por outro lado,
é um dos animais mais feios, né? Então, cuidado, né? Quando a gente às vezes coloca Mas- coisas demais, talvez a gente... O cavalo Ô, vira Felipe, caminhão. cada um cumpre o seu papel É. dentro do seu contexto específico. Não dá para Exato. transformar um em No outro, outro, né? né? Cara, Exato. posso compartilhar a experiência? A gente acabou de desenvolver um produto que eu mostrei para o Esmanioto hoje, uma plataforma. E, cara, quando a gente junta num comitê, reúne o board, reúne a equipe comercial lá, todo mundo tem uma sugestão. Sempre. Ah, mas Isso é do ser pode humano, ter né? isso, o ser humano é. quer participar, quer ajudar, quer contribuir. Exatamente. É. Ah, não pode Quer ter um fazer botão parte daquele assim, grupo, né? não pode ter assado, não pode ser assado. Eu fechei com o pessoal, até correndo o risco de ser antipático ou incorporando o anti-líder da história. Eu falei, pessoal, todas as sugestões são pertinentes, são interessantes, mas eu só vou acatar sugestões agora de quem estiver colocando dinheiro. Ou seja, do cliente. Boa técnica, hein, Felipe? Bom, Ivan, cliente gostei tá pedindo dessa aí, cara. direto, Tá anotada aqui. diretaço. O cliente Tá tá aqui anotada. um cliente, 2, 3, pedindo que o botão fosse do lado direito. Cara, tem um ditado árabe atribuído aos árabes, pelo menos. Opa, Junei vai gostar desse. Se uma pessoa disser pra você que você é um cavalo, você ignora. Se a segunda pessoa disser pra você, cara, você é um cavalo, você dá uma olhada em volta. Se a terceira pessoa disser, você é um cavalo, coloca a sela e sai galopando porque você é um cavalo. Mas vale pra mim só se o cliente falar isso. Boa. Porque, cara, sugestões, todos. Cara, você reúne meia dúzia de pessoas parcialmente alfabetizadas, vão sair sugestões interessantes. Meu Mas quem chefe vai botar americano dinheiro, dizia cara? uma coisa que era maravilhosa, que era que Mr. era o Jones. seguinte, Mr. Bud Jones, ele dizia: "Opinions are like assholes. Everybody has one." Depois Não a gente vou põe a traduzir legenda. Depois a pro- gente põe a legenda. Em inglês fica chique, mas é melhor não traduzir. Não vou traduzir. Depois a gente bota na edição lá, né, Jonas? A gente Melhor não traduzir. bota a legendinha lá. Mas eu acho, eu Ele acho já que... tá rindo, já tá botando a legenda lá Tem agora. uma legenda- Não, tem um editor. O editor adora sacanear a gente. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Tu ter os dados, né? Que as pessoas respondem às vezes até de forma inconsciente pelas atitudes, né? Essa é a diferença entre tu fazer isso e tu perguntar para as pessoas. Que é o que a gente... Acho que quando a gente falou em pesquisa, pelo menos eu, né? Eu entendi nesse sentido. Tu perguntar para as pessoas, o que tu acha disso? Não, Quando tu fala, justamente pergunta, isso. elas vão querer participar, né? Agora, quando a E gente tem conecta uma... com o que ele falou, que as pessoas mentem. Exatamente, quando tu pega esses dados do comportamento, tem a ver com o comportamento, as atitudes delas, acho que é bem diferente isso, né? Eu sou a favor, inclusive, de usar isso. Né? Claro, claro. E agora eu tô muito curioso aqui também. cara é curioso, Limão, né? Não, porque tem um cara é limão curioso. sempre que assim, ó, é um limão incógnita. Limão surpresa. É um limão surpresa e daí ele fala uma coisa e tu tem que ficar uns 5 minutos processando pra tentar entender o que é que ele perguntou. E às vezes eu falo e vocês não entendem nada. E a também. gente continua não entendendo nada. E as Mas- respostas são mais idiotas do que... A edição ajusta depois. Não. não, Isso é uma deixa regra. que Não A temos gente continuou edição. com um cara de idiotas depois da pergunta deles. Então vai eu, lá, Felipe. E teu eu tô limãozinho. nessa, né? Não, Tá te bom. prepara porque tu vai estar com um cara idiota daqui a 2 segundos. O tema Beleza. está conectado, né? A gente falou tanto aqui de dados, né? E os dados nos permitem segmentar as pessoas, né? Enxergar aquela clássica matriz, né? Estudo o meu mercado-alvo, faço a segmentação, né? Defino qual é o meu público e posiciono a minha marca, né? E hoje os dados permitem, né? Sobretudo os dados digitais, nos permitem segmentar as pessoas em pequenas caixas, né? Eu consigo entender quem é o ex-manioto, a idade dele, o momento de vida, como é que é a família dele, o que ele faz nas horas vagas, o que ele faz no trabalho, para onde ele gosta de viajar, o que ele gosta de assistir na televisão, o que ele consome, né? O que ele gosta de comprar, sejam os bichinhos de pelúcia, né? A gente consegue descobrir o tipo de bichinho de pelúcia que ele compra. E com essa hipersegmentação, com esse hiperfoco, né, eu consigo, de certa forma, direcionar a marca para um público muito específico, né, e consigo conversar com esse público específico. E é o caminho que muitas marcas adotaram, né? E aí eu venho com o meu limão, com a minha provocação, né? Será que a gente, em alguns casos aqui, a gente não está reduzindo tanto o tamanho da caixa d'água que está ficando menor que a torneira? Fazendo essa analogia, né? Caixa d'água é onde nós estamos nos abastecendo do nosso público, né? Ou seja, nós estamos lá prospectando, né? Captando clientes. E a torneira é a nossa conversão comercial, né? Onde nós estamos fechando negócio, onde a caixa registradora lá da empresa, da marca, está fazendo barulhinho, né? Será que com essa segmentação, esse hiperfoco,
A gente não está muitas vezes diminuindo demais o tamanho dessa caixa? Talvez até perdendo a oportunidade de renovar, né, o tipo de cliente, né? Exatamente. O que vocês já viram situações assim? Já perceberam isso? Eu acho que tem uma questão toda que está muito ligada à forma de se segmentar ou de se classificar o teu público que se costumava fazer, né? Classe social, idade, sexo. Demográfico. Demográfico, né? E quanto à questão que alterou demais quanto à atitude da pessoa, né? A gente estava mesmo falando antes sobre as nossas idades, né? E óbvio que eu não vou aqui revelar que o Ivan tem 70 anos de idade, né? Porque senão o cara fica ruim, né? Aí é bullying ao vivo. É, aqui, né? bullying ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Não, ele não tem 70 anos, obviamente, mas para um cara normalmente que tem a idade dele, não faz as coisas que ele faz. Então, se eu simplesmente for me basear na análise demográfica do Ivan, eu vou errar completamente o tiro na oferta de algum produto, enfim, ou serviço para ele, né? Então, talvez o erro esteja ainda no formato dessa segmentação, de como que eu classifico isso, né? E cada vez e por mais que haja evolução, né, que exista essa evolução, e a gente vê que tem hoje em dia de que como tu possa fazer isso, mas a parte comportamental das pessoas ainda é muito subjugada. Muito subjugada. Mas eu concordo com o Limão original, do tipo que a hipersegmentação, talvez o maior problema não seja nem diminuir o volume que está na caixa d'água, seja criar expectativas de que nós vamos ser capazes de acertar um público que, na prática, vai ser muito difícil da gente acertar. Então, a gente saiu de uma situação onde o grande lance era a gente fazer uma propaganda no horário nobre de um determinado canal, no intervalo de jornal, da novela, pagava uma fortuna, você acertava... Oi? Um tiro de metralhadora, né? Exatamente, você atirava para todo lado, uma parte você acertava, o restante você estaria fazendo branding, para uma situação, em muito pouco tempo, no intervalo de 25, 30 anos, para uma situação no marketing digital que te promete, olha, você vai acertar essa pessoa com todas essas características, no momento certo, do jeito certo. Cara, eu acho que nem uma coisa, nem outra. Eu acredito que a gente vai navegar aí no meio termo dessa história para a caixa d'água não ficar totalmente vazia, porque de fato a necessidade de negócio é muito ampla. E a perversidade do digital é que, diferentemente do GRP do anúncio na televisão, o digital você mensura direto ali. Quem clicou, quem viu, quem fez, quem transacionou. E eu acho que tem uma outra ilusão que acontece aí, que é imaginar que a nossa marca depende fundamentalmente dos heavy users, né? Porque quando eu começo a focar demais naquele perfil que tem tudo a ver com o produto que eu faço ou o serviço que eu vendo, eu fico imaginando que a grande parte do volume, né, de negócios que eu gero está envolvido naquele cliente que compra frequentemente de mim, que está toda hora consumindo o meu produto, está toda hora interessado no meu segmento de negócio. Quando a grande parte das marcas cresce porque é uma base tão grande de clientes que compra eventualmente. Que não compra toda hora. Mas compra. Talvez compra uma vez no ano, 2 vezes no ano. Mas quando tu alarga essa base, 1 ou 2 vezes ao ano, você vai ver que o volume que isso representa é muito maior do que aquele que compra com uma frequência que é uma pequena parte do teu público. Então, de certa forma, para uma marca crescer, ela precisa de uma caixa grande e que água limpa entre toda hora. Água nova entre toda hora. Tem uma interessante pesquisa que eles fizeram com as abelhas, né? As colmeias de abelhas. Elas procuram, as abelhas, quando elas vão procurar o alimento, elas passam uma certa informação para as outras abelhas para irem para o lugar certo, onde estão as flores, né? Só que, misteriosamente, tem um percentual de abelhas que não segue esse comando químico, né? Que é em torno de 20%. São as abelhas rebeldes. Elas vão voar para um lugar onde elas não foram programadas para voar. E muitas delas vão morrer, porque não vão achar nada. Mas algumas vão achar fontes novas de alimento, e esse alimento elas vão passar para as outras para elas se direcionarem para lá e manter a colmeia viva. É a renovação. É mais ou menos isso, né, que as marcas precisam falar com quem nunca comprou da marca, falar com quem não conhece a marca muitas vezes, né? E é aí que tu vai começar a construir não só o teu presente, mas vai construir o teu futuro de marca, né? Deixa eu fazer uma pergunta. O convidado pode lançar limão também? Pode. Ou só toma limão? Até hoje não tivemos Porque mais. tudo que o Felipe Inovação falou bem-vinda. está relacionado à prospecção.
a trazer novos clientes. Então, como é que no mundo sem marcas a gente faria prospecção? Como é que no mundo sem conseguir trabalhar dados adequadamente eu faria prospecção? Então, esse é o limão. A gente precisa de marcas e precisa trabalhar esses dados para conseguir trazer cliente. Senão, como é que as marcas vão sobreviver? O mundo sem identidade visual, o mundo sem nomes. E a dificuldade, identificar, né? a dificuldade de tu avançar. E, de novo, a gente se coloca muito no lugar não do gestor de marca, mas do consumidor. Como escolher, como saber que tu existe. O único formato seria no comunismo original, russo lá, nos anos X, Y, Z lá. 100 anos atrás. 100 anos atrás, onde os caras não tinham opção. Entrava no supermercado, vai comprar um sabão, só existia um sabão, né? O arroz era só um arroz, enfim, não existiam opções. Esse é o único formato que é viável não ter marcas, mas a gente sabe que o restante não é viável. Para outras coisas, né? É quase que o estágio do coletor, né? Do ser humano coletor, né? Ele só não vai na floresta, ele vai num supermercado buscar alguma coisa. Só tem uma opção. Mas aí nós estamos falando de falta de liberdade. Exatamente. Se nós queremos, se nós prezamos minimamente pela liberdade de escolha, pela liberdade de pensamento, pela liberdade de atividade, nós podemos fazer minimamente dentro das regras que a sociedade e o Estado colocam. Se a gente quiser ter liberdade, eu não consigo imaginar uma situação onde a gente não tenha uma certa identificação e um certo trabalho analítico para direcionar, cara. Prospecção, na essência, a metáfora que eu uso é sempre o seguinte: quem eu quero convidar para minha festa? Exato. O Ivan, tu falou um negócio aqui que eu costumo comentar, né? Todo mundo aqui foi adolescente, né? Tu foi há mais tempo, né? Obrigado. Mas todo mundo já foi um dia, né? Eles insistem. Qual é a chance do adolescente se dar bem num sábado à noite se ele ficar em casa? Hoje com o Tinder é grande, mas Tinder. Assim... há limites. Mas se ele não sair de casa, também vai ficar difícil, né? Em algum momento ele vai ter que ter uma interação. Porque os pais vão estar ali na porta, né? Adolescentes, se quiserem ter uma chance, não é certeza, né? É uma chance, de novo, a gente está falando de chance, falando de prospecção. As marcas talvez não vão conseguir vender para todo mundo. Mas se elas não falarem, aí que elas vão ter o não. O não já está garantido. O não é certo, né? Então, acho que esse é um cuidado, né? E a gente fala muito sobre negócios digitais, marcas digitais nascidas no ambiente digital, que procuram, às vezes, focar demasiadamente num público e acabam depois descobrindo que o custo de aquisição cada vez aumenta e elas não são conhecidas. Elas não existem. Para grande parte das pessoas, elas não estão no grid mental, não existe a disponibilidade mental. Não adianta ter a disponibilidade física de um e-commerce se as pessoas nem consideram comprar aquela marca, né? Então, construção de marca precisa ser feito simultaneamente com tudo isso que a gente falou de geração de negócios, né? O Felipe, tem talvez algo mais perigoso ainda do que isso que você está trazendo, que é quando a marca esquece um pouco o seu público-alvo e abraça mais uma causa do que o seu cliente. Acreditando que ao abraçar essa causa, ela vai estar abraçando o cliente. Bud Light, Gillette, Gillette, falando sobre esses falamos cases. muito sobre isso, né? Sobre as lacrações, né? Trocentos casos, assim, é óbvio que tem causas que são legítimas, é óbvio que tem causas que são legítimas, mas será que elas devem se sobrepor à busca de um público com o qual você deseja fazer negócio? Porque na essência, as empresas vão buscar fazer negócios com o público. Exato. Não é poesia, não é nenhuma visão romântica. Eu quero comprar a Hellmann's porque eu preciso de uma maionese, não porque ela melhora o mundo. Exatamente. Vai resolver alguma questão sua ali. Se ela está salvando o golfinho ou não, cara, isso é algo subjacente. O ponto é o seguinte: eu preciso da maionese para o meu sanduíche. Eu preciso da maionese para o meu almoço. E o mais interessante disso tudo, Ivan, é que saiu uma pesquisa alguns meses atrás, onde os executivos das marcas, se não me engano, o número era expressivo, tá? Era em torno de 2/3 dos executivos admitia que as suas marcas estavam praticando greenwashing. O executivo. Ele está sentado dentro da empresa e admite que Felipe, tudo vale aquilo... traduzir o greenwashing. Aí eu acho que vale para o pessoal. O Ismani é o nosso tradutor. O host pode traduzir para nós. A lavagem de verde. Foi quase literal. Não é brainwashing, tá?
É que você parece que você está fazendo uma coisa bacana, mas no Sim. fundo... Só colocou aquele verniz, É a né, tradução para aparecer. daquele não legítimo, né? Não legítimo. Exatamente. Nós estamos fazendo agora um trabalho de branding na Luz da Lua, que não é um reposicionamento, é uma evolução, um polimento, a gente conseguir alinhar todos os compostos envolvidos. E aí ontem eu participei de uma das entrevistas com uma empresa que está conduzindo isso e eu falei disso. Porque eles perguntaram, tu não acha que a empresa deveria ter uma causa, né, alguma bandeira para defender? Eu disse, olha, desde que seja legítima, sim. E esse é o grande perigo, né, de que muitas marcas levantam bandeiras que não são legítimas. Mas quantos funcionários tem a Luz da Lua? 1.151. Quer causa mais nobre do que essa? Não, e é o que a gente sempre fala. Tem 1.151 Nós defendemos causas funcionários, legítimas, né? Ivan, eu tenho uma teoria, tá? Na lacuna das grandes bandeiras, né, que normalmente vinham das religiões ou das causas políticas, né, dos grandes políticos, nessa lacuna de líderes que a gente tem, meio que as marcas e os negócios pegaram essa bandeira que estava no chão. Ou se sentiram obrigadas Sentiram a pegar, obrigadas e talvez pressionadas por grupos de pressão, né? Sim, que temos são lacradores, né? que fazem barulho, né? Que ficam ali policiando isso, né? E aí, quando a gente fala de policiando, a gente vai contra aquilo que tu falou, né? Que é o estado da liberdade, né? A gente não vive quase um estado de liberdade, vive um estado policialesco, né? E as marcas são compelidas, são forçadas a assumirem papéis que muitas vezes elas não estão preparadas para isso. Eu acho que tá faltando coragem para fazer isso também, né? É isso que eu penso, né? Mas eu gostei muito do pensamento do Ivan, porque ele tá muito ligado ao que eu acredito que é o nosso pensamento aqui, né? Que é liberdade, né? Liberdade de expressão e diversidade de ideias. A gente fala muito... Eu acredito que a liberdade, ela tá em primeiro lugar, assim, né? E quando a gente consegue alcançar esse nível... Todos poderíamos ser americanos, inclusive, né? Porque freedom é a palavra-chave forte dos Estados Unidos, né? E aí tem a liberdade de pensamento, de ser quem tu quer ser, né? Não tem nada de preconceito aqui. Liberdade é liberdade. Acho que é isso. Mas por falar em liberdade, acho que está na hora de nós liberarmos o nosso convidado, né? Opa. Hoje boa, nós passamos do tempo, mas acho que foi fantástico nós termos passado o tempo. Fantástico. Né? Bom, Passamos, mas eu ainda tenho combustível aqui. É sinal que tu pode retornar. Opa, sem vai ser um dúvida. prazer. Toda gente. vez que tu vier aqui ao Sul, nos avise, por favor, porque a gente possa fazer. Aprendemos muito hoje. Porque eu Opa. acho que tu pode ser quase que um participante itinerante, assim, né? O cara que eventualmente Pensei a mesma coisa, Dardo. volte. Podem né? contar. Opa, joia. Podem contar. Então, queria agradecer, né? Nós estamos aqui nos estúdios da Play Content, nosso grande parceiro, né? Já vou chegar lá, Felipe, calma, né? O pessoal da Elementar, né? A loja Hering aqui de Campo Bom. E a Evolgo, né? Que é a empresa dos meus nobres colegas aqui, mais o Saul, né? Então, nós estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez com vocês. E para encerrar, aquela dica de leitura do Felipe e também... Nós vamos contar com uma dica de leitura do Ivan aqui, que não está com o livro aqui, mas a gente falou de muitas coisas, então quero que ele puxe uma das dicas depois. Aí. Vai lá, Felipe, Ivan. Não, pode ir. convidado primeiro, Não, sempre. você tem a capa, inclusive, aí, para impressionar tá. os... Eu sou um cara Ele é assim, antigo. ele gosta de aparecer, ele tenta impressionar todo mundo. Eu sou um cara antigo, eu compro livro físico ainda, né? Eu já não tenho mais espaço para guardá-los, é um problema que eu tenho. Mas esse livro aqui é uma dica interessante. A gente falou muito sobre isso em programas anteriores e hoje a gente tangenciou isso aqui também. Super Previsões, né? Ele é um livro que desmistifica um pouco a nossa capacidade de fazer previsões. A gente falou que seres humanos são péssimos previsores, né? E aqui ele mostra alguns casos e conta algumas histórias sobre isso e também mostra algumas técnicas e ferramentas que a gente pode usar para, pelo menos, aprimorar um pouquinho a nossa capacidade de previsão. E quando eu falo da história de previsão, eu sempre lembro de uma brincadeira que os caras fizeram, né? Que era colocar centenas de macacos, né, diante de 2 botões, né? E aí a pergunta que eles faziam era o mercado acionário amanhã vai subir ou vai cair? E aí os macacos apertavam um dos botões ali, né? E aí eles foram fazendo a seleção. Todo dia eles faziam a mesma pergunta e os macacos que acertavam ficavam na sala, né? Depois de algumas semanas só sobrou um macaco. O macaco é um gênio, né? Porque o macaco acertou durante dias seguidos, né? Todos os dias, como é que o mercado acionário ia se comportar. O cara poderia tipo estar o polvo da Copa. Exatamente, quase o polvo, aquele que acertava o vencedor, né? Pô, esse macaco podia estar numa mesa de operações, né? Atuando em alguma empresa do mercado financeiro.
E a brincadeira era justamente essa. Economia, né? Exatamente. E a brincadeira justamente era essa, né? Dizer assim, não, no momento que esse macaco chegasse no final, ia ser só um, né? Que ia acabar no final. Todos os programas, todos os canais de TV iam atrás desse macaco, tentar descobrir como é que era a vida dele, como é que era a família dele, quais eram as bananas que ele comia, né? Qual era a dieta que ele tinha, como é que era esse macaco gênio, né? E em alguma questão de alguns meses, talvez, né? Porque demoraria para a publicação, né? Mas começariam a surgir livros do macaco, né? O monge e o macaco que vendeu a sua Ferrari, o macaco rico, o macaco 7 pobre. regras do macaco eficaz. 7 regras de um macaco eficaz. O melhor macaco do mundo. O melhor macaco vendedor, do mundo, né? Então apareceu um monte de coisa sobre esse macaco. E isso mostra justamente, a gente falou do Taleb há pouco, né? Aquela questão de ficar iludido pelo acaso, né? Quantas vezes a gente é iludido, e não são macacos, né? São seres humanos que estão na nossa frente, e a gente imagina ali que tem, né, sábios, gênios, que meramente tiveram um pouco de sorte no negócio. Essa é a minha dica, então, super previsões. Boa. E aí, Ivan? Nós tínhamos comentado antes aqui da gravação, nós já mencionamos Taleb, eu acho que vale ler tudo, qualquer coisa do Taleb. É impressionante a forma como ele consegue ordenar o raciocínio e como ele provoca de forma inteligente. E é engraçado também, né? Muito divertido e te incomoda em alguns momentos. Sim. Porque você pensa, pô, peraí, eu tô fazendo essas besteiras que ele fala que são besteiras. Mas eu tô lendo nesse momento um livro que está me impressionando muito, que chama O Otimista Racional, do Matt Riley. E ele traz, como eu gosto muito, de bastante evidências empíricas, traz muitas questões de liberdade, assim, de como é fundamental a liberdade nessa nossa atuação, nesse nosso mundo de escolhas, para a gente poder navegar, tanto do ponto de vista social, político, econômico e tudo mais. Mas é muito bacana, eu recomendo, é um livro que provoca muitas reflexões e que, no fundo, é um grande defensor da liberdade e da troca de conhecimentos, como aconteceu aqui nesse nosso episódio, a troca de conhecimentos como propulsor do desenvolvimento da raça humana. Então, fica essa dica. Eu não sou tão antigo quanto o Felipe, então eu não trouxe a capa, tá, gente, do livro aqui. Mas imagina que a capa... Valeu, deixou pro final para dar o pontapé na canela, Aquele chute final. Dividido. Então encerramos esse episódio com um chute na canela do Felipe, então, né? E já contando com a tua presença já no próximo. Então, muito obrigado mesmo. Que honra te ter aqui junto com a gente. Obrigado a vocês. Foi uma honra estar aqui obrigado. com vocês. Legal, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Um abraço. I mean, it seems like hours seems like days. Seems like my baby would stop her all different ways. I mean, it seems like hours, and hours seems like days.